Eu sou o Rodrigo Abreu, eu sou estrategista da família de fundo Asa Alpha e é muito bom estar aqui com vocês. Hoje nós vamos fazer uma rodada de perguntas e respostas. Nossa primeira pergunta, feita pelo Bruno. E o Bruno pergunta o seguinte, com o CPI vindo acima do esperado, isso pode atrapalhar a performance dos fundos de renda fixa agora no começo do ano? Bruno, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela sua pergunta. E a minha resposta sucinta, Bruno, para essa pergunta é o seguinte, o CPI veio um pouco mais forte sim, mas é preocupante? Na nossa opinião, não. Por que isso? Primeiro porque é uma leitura um pouco mais alta, mas absolutamente em linha com o consenso de mercado, né? O CPI veio ali no número cheio, rodando em 0,3%, e o seu núcleo veio com 0,31%, né? Núcleo que exclui os itens de energia e também de alimentação, então isso é absolutamente em linha com a perspectiva de mercado. Número 2, porque quando a gente abre e olha com mais detalhe para a composição desse CPI, o que a gente percebe? Ele vem um pouco mais pressionado, um pouco mais alto na parte de bens. E dentro da parte de bens, o que pegou ali? Basicamente foi veículos. Por que a gente não está muito preocupado com veículos? Porque as pesquisas que a gente tem indicam que tanto em janeiro como em fevereiro, uma parte dessa alta que a gente observou agora em dezembro, ela vai ser devolvida. Terceiro ponto, porque na parte de serviços, aquilo que veio um pouco mais alto, né, e trouxe um pouco mais de pressão para o índice como um todo, veio na parte de habitação. Só que não dá para a gente falar que veio muito diferente daquilo que já vinha sendo observado nos últimos meses e nem também longe daquilo que era o consenso de mercado. Então, para a parte de habitação, dentro dos indicadores de inflação dos Estados Unidos, a perspectiva é essa. É de desaceleração lenta e suave, aí, gradual, com alguma irregularidade ao longo do tempo, ao longo do ano. Tá? Então, a leitura de dezembro não fez a gente mudar em praticamente nada a nossa percepção. E eu poderia elencar aqui um quarto ponto, que é o seguinte, Bruno. O Fed ele olha para o PCI como a sua medida preferida de inflação. E o PCI tem uma diferença importante em relação ao CPI. Por quê? Ele acaba pegando mais a parte boa do CPI e um pouco menos a parte ruim. O que eu quero dizer com isso? Toda essa parte de industriais que eu mencionei, que vem um pouco mais alta, ela tem um peso mais ou menos parecido no PCI, e a parte de housing ela tem um peso menor. O que isso leva a acontecer no final das contas? Isso faz com que a inflação que o Fed olha com a maior preferência, como a principal medida de inflação que ele acompanha, ela fica rodando um pouco abaixo do CPI. E essa leitura rodando um pouco abaixo, na nossa visão, né, ela é suficientemente baixa para deixar o Fed convicto, confiante, né, de que o cenário de soft landing nos Estados Unidos está acontecendo, que a desinflação que está acontecendo nos Estados Unidos tem componentes estruturais e tudo isso deve abrir espaço para que o Fed continue avaliando como sua estratégia principal corte de juros ao longo desse ano. Tá? Então, de forma geral, Bruno, o CPI na nossa cabeça não preocupa. Talvez você até já possa dizer o seguinte, poxa, mas o juro americano de 10 anos, ele abriu um pouco, caiu forte até o final do ano passado, ali bateu em 3,80, agora no começo desse ano chegou ali a quase 4,10, arredondando um pouquinho para cima, mas agora o Bruno já voltou ali para mais perto de 4, até um pouquinho abaixo disso. Basicamente assim, para a gente não preocupa, tá? O cenário é de desinflação estruturada nos Estados Unidos e essa desinflação vai abrir espaço para que os mercados de renda fixa globais permaneçam assim amplamente favoráveis. Então a nossa visão é de que, olhando para o externo, a gente acredita que a influência que o externo traz para o mercado de renda fixa doméstico ainda é uma influência assim, muito tranquila. Tá? Acho que a gente está falando de um ano de desinflação bem estruturada e que não compromete, que não atrapalha a performance dos fundos de renda fixa e faz com que a gente acredite que não só fundos, mas o mercado de renda fixa como um todo vai ter em 2024 um ano ainda muito positivo. Caminhando agora para a nossa segunda pergunta, que é a pergunta do Rony. Quanto da queda de juros já está precificado? Vocês acham que ainda vale a pena apostar no pré-fixado? Rony, em primeiro lugar, muito obrigado aí pela sua pergunta. E para respondê-la, Rony, eu vou abrir com você um pouco os números que nós temos de projeção dos analistas de mercados consolidado em um boletim que é conhecido pelo mercado como relatório Focus, um boletim que é semanalmente atualizado e divulgado aí pelo Banco Central. O relatório Focus, Rony, diz o seguinte: o mercado ele projeta que a Selic no final do ano de 2024 vai ser de 9%. E que no final de 2025, essa mesma taxa vai ser de 8,5%. Quando a gente olha com um pouquinho mais de detalhe, a gente percebe
que o mercado ele trabalha com 5 quedas de 50 pontos base, levando o juro para 9,25 e mais um pequeno corte de 25 chegando aos 9 que eu mencionei. Para 2025, por sua vez, o mercado trabalha com um outro ajuste, né, um ajuste subsequente com 2 cortes de 50 pontos base. É isso que as expectativas que estão dentro do relatório Focus, né, é dessa forma como essas expectativas estão compostas. Por sua vez, o que o mercado de renda fixa hoje, né, olhando para a curva de juros pré-fixada, está precificando? Bom, olhando para os juros com prazo aí de mais ou menos um ano, o mercado está precificando que a Selic vai chegar em algo próximo de 9,2%, 9,3%, tá, Rony? É mais ou menos nessa faixa. Quando a gente olha para o horizonte um pouquinho mais longo, se aproximando dos 2 anos, a gente vê ali um juro mais de 9,7%, 9,8%. Tá? Então, 9,2, 9,3, 9,7, 9,8 para prazo um pouco mais longo, mas sempre fazendo a ressalva que quando a gente olha para prazos um pouco mais longos, acima de um ano, a gente tem que começar a levar em consideração que o mercado está precificando não só os cortes ou movimentos na taxa de juros efetivamente praticados pelo Banco Central, mas também colocando um pouco de prêmio de risco. Tá? Então, nesse 9,7, 9,8, tem além de um cenário de juros do Focus, ou barra mercado, tem um pouco de prêmio de risco. Tá? Bom, qual é a nossa visão em relação a isso? Tá, Rony? Se você pensar no pré-curto, né, de um ano, tem ali 20, 30 pontos para ganhar, caso o cenário do relatório Focus seja materializado. Agora, caso você pense no horizonte um pouquinho mais dilatado, tem 70, 80, né, já levando em consideração que você não pode olhar não apenas ali essa diferença, mas também tem que pensar um pouco no prêmio de risco. Tá? Então, na nossa avaliação, sim, tá? O mercado de renda fixa na curva pré ainda tem prêmio em relação ao relatório Focus. Esse prêmio já foi maior, se reduziu ao longo do ano passado, mas ainda existe um prêmio sim na curva. Agora, o que a gente também não pode deixar de destacar, tá, Rony? Que eu mencionei que o mercado hoje, pelo Focus, né, as expectativas do Focus, estão trabalhando com um corte meio que não linear até os 8,5%. Chega a 9%, para e depois vai para 8,5%. Caso o mercado entenda que os fundamentos domésticos de inflação, né, os economistas, os agentes que projetam a inflação, entendam que esses fundamentos são compatíveis com chegar em 8,5% de forma contínua, esse prêmio já aumenta de forma significativa. Tá? Então é isso que a gente tem que levar em consideração. Bom, pessoal, eu espero ter respondido aí a todas as dúvidas de vocês. Fico à disposição, interajam conosco aqui por meio das nossas redes sociais. É sempre um prazer estar conversando aqui com vocês. Obrigado e até mais.